Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra e toda glória sempre, né? Devemos dar graças a Deus por tudo, louvar a Ele, bendizer a Ele, né? E isso é digno, né? De fazermos e de darmos ao Senhor, né? Honras e glórias, né? Nós vemos ali no Novo Testamento, né? Que o rei Herodes, por não ter, né, glorificado o nome do Senhor, ele morreu ali, expirou e morreu ali com medo de bichos, né? Então, Nabucodonosor, por achar que foi o seu poder, né, a sua força, o seu braço que conquistou todas as coisas, né, todos os mundos que ele tinha ali, né, naquele período, né, o mundo era circunscrito ali, aqueles países, região, não era como é hoje. Ele se achou, né, o detentor, né, dessa glória, e ele rastejou por 7 anos, né, como animal, né, comendo capim, né, vivendo da erva do campo, vivendo como animal por 7 anos, né, para ele poder reconhecer que a glória pertence a Deus. Amém? Nunca roubemos a glória do Senhor, a glória dele, a honra, a majestade, o louvor, o poder, o nome pertencem ao nosso Deus, né? Louvado seja Deus. E antes que as pessoas que estão aí, né, legalistas de plantão, né, venham falar alguma coisa, né? Estou aqui meio barbudo, não costumo me apresentar assim nos vídeos, né? Geralmente estou de barba feita, mas é por causa de um problema aí, né, de pele, né, com barbeador, que eu estou aí passando aí uma pomada e deixei alguns dias aí, né? Hoje já vai dar quase 5 dias que nós estamos sem fazer a barba, para poder aí, né, melhorar de uma maneira correta, amém, irmãos? Mas isso não quer dizer que eu estou desviado, não, tá? Que eu estou no pecado, né? Que eu estou desconvertido, né? Porque, né, muitos, né, com mosquito engolem o camelo, né? Muitos são legalistas, né? Dão o dízimo do coentro, do cominho, mas não exerce o amor, a misericórdia e o perdão. Jesus repreendeu a todos estes, né, que faziam assim, principalmente os líderes, né, os judaicos, né, os fariseus, escribas, né, aqueles que gostavam de ser vistos nas praças, né, com as suas roupas, né, fazendo orações e se mostrarem, mas não praticavam, não colocavam um jugo pesado sobre o povo, mas eles mesmos não praticavam aquilo e eles eram reprovados pelo Senhor, amém, irmãos? Por isso que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Haverá uma peneira lá em cima, né? Um julgamento que ninguém vai escapar, seja grande, seja pequeno, seja rico ou pobre, não importa quem for, o nome que tenha, né, a estirpe que tem, o brasão, né, essas coisas lá não vai adiantar, irmãos, né, aquilo que, né, as pessoas dão muito valor aqui neste mundo, né, é o nome, a estirpe, o brasão, de que família você é, né, qual o seu grau de instrução, qual a faculdade que você tem, né, e isso lá em cima não vai valer, irmãos, né? Então, o que vai valer lá são pessoas de coração contritas, agradecidas, pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, aqueles que buscaram santificação, aqueles que buscaram ter paz com todos, né? Aqueles que buscaram agradar ao Senhor, né, em vida, porque depois da morte não adianta mais nada, é em vida, amém? É agora que eu e você, nós temos que melhorar os nossos caminhos, que nós temos que agradar o Senhor, agora que nós temos que, a partir de Cristo, porque tudo se faz novo a partir de Cristo, que você reconhece Ele como Senhor e Salvador da tua vida, né? Que tudo se faz novo, irmãos. As coisas velhas têm que ficar para trás, né? Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para aquelas que adiante de mim estão.
para o prêmio da vocação em Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Há uma coroa, há um prêmio, né? Há uma coroa de vida eterna para mim, para você, né? Que percorre essa carreira, este caminho de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma pessoa que é pautada na palavra dele, vive por ela, anda por ela, caminha por ela, porque você será como árvore plantada juntos de ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, irmão. Tudo quanto você fizer prosperará, amém? Vai dar certo, Deus vai abençoar, porque você vai ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Vai ser uma árvore frutífera, cheia de folhas verdes, né? Bonita, saudável, e que vai ser ainda, né, útil para abrigo de pessoas no momento do calor, vai ser sombra, né? Você vai ser algo bom para as pessoas, né? E não somente a sombra, mas dos seus frutos as pessoas também vão participar. Olha que bênção, irmãos, né? Então aquele que anda, que medita de dia e de noite na palavra de Deus, né? Tem prazer nela, como os Salmos de número 1 diz, né? Antes, né, o prazer, né, dele é na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, ou seja, ele observa, ele, né, procura pela palavra de Deus andar e caminhar, né, todos os dias da sua vida. É a instrução do Senhor, é a palavra dele. Então é o conhecimento dele que vai gerar isso na tua vida e o praticar, né? Ter o conhecimento e não praticar é a mesma coisa que nada, né? É melhor você não conhecer do que conhecendo não praticar. Amém? Então, fica com esta palavra no teu coração, porque Deus é bom em todo tempo, mas Ele é justiça também, né? Ele é fogo consumidor, né? E Ele não terá o culpado jamais por inocente, né? Então, nós temos que entender que Deus é justiça, Ele é fogo consumidor e Ele não se agrada daqueles que se desviam da palavra dele. Depois de conhecer, irmão, tendo conhecido, tendo experimentado a graça de Deus, o favor dele, a misericórdia dele, receber o dom do Espírito Santo, né? É difícil, irmãos, que essas pessoas que experimentaram esta graça do Senhor retornem novamente, diz a palavra do Senhor lá no Novo Testamento. É quase impossível, irmãos. Tem pessoas que jamais retornaram para o Senhor depois que saíram, que se desviaram, que deixaram os caminhos do Senhor, né? Que não deram ouvidos à voz de Deus, à palavra dele, não andaram pelos seus caminhos, né? Tem pessoas que estão aí terrivelmente fazendo tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor, depois de ter, né, experimentado a graça dele, né? Então é assim o povo de Israel, né? Os seus pais, né, prevaricaram, pecaram contra o Senhor, e eles mais ainda assim fizeram, né? Indo aos Balaíns, indo a Astarote, indo aos deuses estranhos, né? Até mesmo queimando e passando seus filhos pelo fogo, que isso não era a vontade de Deus, nem uma ordenança dele, nem um mandado dele, né? O Vale de Inom, né, ficou conhecido como Vale da Matança depois disso, né? Então, irmãos, o homem sem Deus, ele não vale nada. O homem sem Deus, sem a presença do Senhor, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ele só faz o que não presta, só pratica o que não deve, só busca coisas que não é do agrado do Senhor, porque a carne, ela só gera corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, ele vai ceifar vida eterna. Amém? E é isso que nós estamos aqui querendo fazer e tentando, né, te ajudar para você também fazer e realizar, que é semear no Espírito para colher vida eterna. Amém? Temos que ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia
e de noite, para que sejamos uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Isso é uma opção minha, isso é uma opção tua. Você tem que desejar isso. É o livre arbítrio que Deus coloca para mim e para você. Querer ou não, desejar ou não. Isso é uma coisa particular de cada um. Amém? Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. É quem tem temor do Senhor e ama Ele e deseja agradar a Ele antes que a pessoas, antes que a nossa própria vida, né? Temos que nos aborrecer, porque muitas vezes a gente quer se agradar, né? Eu mereço isso, eu preciso disso. Não. Né? A gente tem que se aborrecer diante da vontade do Senhor, e também aborrecer outros que querem outras coisas que não são de Deus. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, se encerra os 10 mandamentos, né? E para fazer isso é só com renúncia, é só com arrependimento. Tem que ter arrependimento, porque assim o Espírito Santo de Deus vai habitar na tua vida. Você terá a presença do Senhor 24 horas por dia com você, né? O Deus de Israel, o Deus que não dorme, o Deus que não toscaneja, o Deus que está ali constantemente nos guardando, nos livrando. E Ele é o nosso Salvador e Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a nossa leitura, então, de 3 capítulos, né? Que é o 22, 4 capítulos hoje, desculpa. 4 capítulos, tá? Ontem eu falei na leitura de ontem, né? Que hoje nós faremos 4 capítulos, amanhã também seria 4 capítulos, né, que é fim de semana, mas a partir de domingo agora nós vamos ler 3 capítulos até o final do ano, até o dia 30 será 3 capítulos, e no dia 31 nós vamos finalizar, segundo eu verifiquei ali, com 2 capítulos, irmãos, amém? Porque se a gente continuar nesse método, a gente vai finalizar antes do dia 30 e vai sobrar dias. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que 365 dias do ano nós tenhamos lido toda a palavra de Deus, né? E para fazer isso, a partir de amanhã, domingo, nós leremos 3 capítulos por dia, todos os dias. E no dia 31 será 2 para finalizar, lá em Malaquias, né? Se não me engano, capítulo 3 e 4. Nós vamos finalizar com Malaquias. Amém? Né? Para a glória do Senhor Jesus e mostrando que é possível sim a gente ler a palavra de Deus todo dia. É possível sim a gente preparar, né, um tempo de qualidade para meditarmos nela, buscarmos através dela sabedoria, a graça do Senhor, né, inteligência, entendimento das coisas de Deus e também, né, para andarmos neste mundo como verdadeiros filhos de Deus. A saber, nós que cremos em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, a partir, né, deste projeto aí a responsabilidade é tua, amém? De você continuar com o seu devocional, aí você pode ler, se quiser, um capítulo, né, um livro por dia, por mês, não sei como você vai fazer a tua leitura no ano de 2026, né, tem que continuar, não pode parar, é todo dia, irmãos, né, isso aqui é só uma ajuda, né? Mas você, depois disso, em 2026, vai continuar pesquisando, aprendendo, não somente, né, no seu devocional pessoal, mas na igreja, né? A casa do Senhor, através dos seus líderes, pastores, né, pessoas que são colocadas lá para te ajudar na caminhada diante do Senhor, para você se sujeitar a essas autoridades constituídas por Deus, foram constituídas por Deus, viu, irmãos? Por isso é importante que você se sujeite em obediência, porque rebelião não é de Deus. Você, né, não gostar de algo, você não achar correto, é o seu direito, mas, né, quando algo é colocado ali em maioria, porque deve ter a maioria ali aceitando, né, sendo maioria, você é minoria.
você deve acatar, você deve se sujeitar e você deve ser um fardo leve para o seu pastor, para a sua pastora, para os seus líderes, amém? Obedecendo, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, lá na casa do Senhor é que você vai ter, né, a orientação, você vai ter ali, né, armas espirituais para você guerrear no mundo que jaz no poder do maligno. Escola bíblica, né, escola bíblica, culto de ensino, né, tudo isso vai te ajudar a crescer na graça, no conhecimento, no temor do Senhor, vai abrir a tua mente, o teu entendimento, através de compêndios, livros, né, que temos aí, ótimos livros da CPAD, ótimos livros aí de editoras cristãs, né, dignas de aceitação, porque tem muitas coisas que são heresias, então você também precisa ter o cuidado com isso, né, de livros e compêndios, né, que são heresias, são, né, doutrinas de demônios, que nós refutamos, e para isso você precisa ter um direcionamento dos seus líderes, dos seus pastores, se aquele livro é bom, se não é bom, né? Fazer uma verificação antes de ler, de adquirir, para que a tua mente não venha ficar confusa, né? Que o diabo também tenta colocar confusão na minha e na tua mente, né? Ele é o pai, né? Ele é o expert nisso, né? Então ele vem com várias doutrinas de demônios, com várias coisas que parecem ser boas, porque a palavra do Senhor diz que ele quer ser um anjo de luz e os seus ministros da justiça, né? Então, haverá aí muitas coisas que são de seitas e são heresias, né? E nós devemos, né, nos afastar disso, deste conhecimento, dessa sabedoria herética, né? Então, é necessário você saber, né? As pessoas aí que se debruçaram diante de estudos por longos anos aí, mas a Bíblia foi escrita por homens, sim, irmãos, não é? Deus não desceu aqui, não, Deus usou pessoas, homens, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus, né? Por isso que toda a palavra de Deus, ela é proveitosa para toda obra, né? Porque foram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, pessoas cheias do Espírito Santo que deixaram este conhecimento para mim e para você, amém? Então, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 em diante. Aí, já estamos aprendendo só nesses momentos que estamos aqui conversando, amém? Quer ser instruído, quer aprender? Primeiro ouça, aprende, porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se você não quer aprender, se você não quer ouvir, não tem como ensinar, irmãos. Tem gente que quer já passar, ensinar, está em cima de púlpito, de altares, sem antes ter, né, aprendido. Então, irmãos, primeiro comece lá de baixo, para que depois o Senhor também te exalte no devido tempo, né? Tem que estar instruído, tem que ter passado pelo fogo, né? Como ouro passado pelo fogo, ser provado para ser aprovado. Tem que ser vaso que talvez possa até ser quebrado, mas o Senhor é poderoso para restaurar esse vaso e fazer dele um vaso novo. Então, coisa boa é sermos quebrados por Deus. Coisa boa é sermos trabalhados pelo Senhor. Coisa boa é nós passarmos, né, nas provas que o Senhor permite, porque junto com a aprovação, Ele diz que dá o escape. E Ele não dá além daquilo que eu e você possa suportar. Mas junto com a aprovação, Ele dá o escape, Ele dá o livramento. E não é e nunca será para a tua morte. É para o teu crescimento espiritual. Amém? Glória a Deus, né? Se ficarmos aqui, nós não vamos parar de falar. Amém? Então, porque a palavra do Senhor diz que quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, há um rio de águas vivas, né, que borbulha, né, e jorra uma fonte para a vida eterna. Amém? Então,
Quando nós abrimos a nossa boca em nome do Senhor Jesus, o Senhor diz que coloca as suas palavras na nossa boca, né? Então, haverá sempre uma fonte a jorrar, amém? Vamos fazer então a nossa leitura, né? Espero que os irmãos tenham entendido as instruções aí, daqui em diante, né? E com certeza Deus é fiel sempre, amém? Capítulo 22, Jeremias, o segundo profeta dos profetas maiores, né? O segundo livro dos profetas maiores, Jeremias, né? Não porque ele, né, fosse considerado melhor que os outros, não, pelo tempo do ministério dele, né? Esses 5 profetas maiores, né, exerceram um período maior de tempo, né, no seu ministério, amém? Do que os outros 12 profetas menores que nós vamos ver logo mais adiante, após acabarmos os 5 profetas maiores, amém? São 12 os profetas menores. E nós vamos ver, né, que foi por causa do período de tempo que eles atuaram, amém? Jeremias atuou no governo de 5 reis, né? Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, né? E foi no período que a nação estava ali, né, inevitavelmente indo para o cativeiro, né? Haveria um juízo divino que era inevitável, né? E infelizmente não houve arrependimento, infelizmente não houve retorno, né, para a verdadeira adoração. Infelizmente, né, a palavra entrou no ouvido e saiu no outro, e isso gera morte, isso gera, né, problema, dificuldade, isso gera perda, né, isso gera separação entre o homem e Deus, os nossos pecados, né? É isso que gera separação entre o homem e Deus, são os pecados, amém? Então nós vamos ver isso aqui, profecia contra a casa real de Judá, capítulo 22, nós vamos ler 22, 23, 24 e 25 hoje, amanhã serão 3 capítulos somente, a partir de amanhã, amém? Assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra, e diz, ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar, porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no lugar de Davi sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação, porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá, tu és para mim Gileade, a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas, porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por essa cidade, irá cada um ao seu companheiro, porque procedeu o Senhor assim com esta grande cidade. Então responderão, porque deixaram o conserto do Senhor seu Deus e se inclinaram diante de deuses alheios e o serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias seu pai, e que saiu deste lugar, nunca ali tornará mais. Mas no lugar para onde o levaram, cativo morrerá e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho, que diz, edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, ele abre janelas e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Reinarás tu só porque te encerras em cedro? Acaso
acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito, do necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor? Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, dizendo, ai, irmão meu, ou ai, minha irmã, nem lamentarão por ele, dizendo, ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Este é o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então reconfundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, qual lastimada serás quando te vierem as dores e os ais como da que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria, e te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu à luz, para uma terra estranha em que não nascestes, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma, para ali tornarem, a ela não tornarão. Pois este homem, Jeconias, um vil utensílio quebrado, ou um utensílio de que ninguém se agrada, por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. O renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e esse será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra.
contra os falsos profetas. Quanto aos falsos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade, porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta, porque tanto profeta como sacerdotes estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu ninho lhes será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Os profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna e lhes farei beber águas e fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivesse no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tendo ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, que não são só profetas do engano do seu coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha a palha com trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, e o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse, eis que eu sou contra os profetas, os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, qualquer profeta ou sacerdote, dizendo qual é o peso do Senhor, então lhes dirás, vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote, ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa, assim direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus.
Assim dirás ao profeta que te respondeu o Senhor, o que falou o Senhor, mas porque dizeis peso do Senhor, assim o diz o Senhor, porque dizeis esta expressão peso do Senhor, havendo-vos eu ordenado, não direis peso do Senhor. Por isso eis que também eu me esquecerei totalmente de vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais, tirarei da minha presença e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha que não serão esquecidos. Capítulo 24, mediante 2 cestos de figos, o futuro do povo é revelado. Amém? Fez o Senhor ver e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a esses bons figos, assim conhecereis aos de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porém os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como aos figos maus, que senão podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito, eu os entregarei para que seja um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. Enviarei entre eles a espada e a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Capítulo 25. Os 70 anos do cativeiro e depois a ruína da Babilônia e das outras nações. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, desde o ano 3 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vô-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, eu os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, pô-los-ei em espanto e em assobio e em perpétuos desertos. E farei perecer entre eles a voz de folguedo e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos.
E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Entrarei sobre essa terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos, porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, às quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém, à cidade de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê, e a Faraó, rei do Egito, e aos seus servos, e aos seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas da além do mar, e a Dedã, e a Tema, e a Bus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elam, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um contra o outro, e todos os reinos da terra. O rei de Sesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: bebei, embebedai-vos, e vomitai, caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos: certamente bebereis. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes. Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras, e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação com gritos de alegria, como dos que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormento se levantará dos confins da terra, e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei. Vós então caireis como um jarro precioso, e não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana como filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Glória a Deus, não é mais, irmão? Acabamos de ler então capítulo 22, 23, 24 e 25 hoje, né? Que é a leitura de 4 capítulos, né? Finalizamos aqui, segundo o nosso propósito. E amanhã, domingo, não esqueça, a partir de domingo até o dia 30, são 3 capítulos. E no último dia do ano, né? Dia 31,
Nós vamos finalizar com 2 capítulos e agradecer ao Senhor por esta grande bênção e vitória. Eu espero que você chegue lá, eu espero que você esteja junto conosco, né, participando dessa bênção, desta vitória. E se não conseguir, né, que você possa aí fazer o teu plano de leitura aí, né, no ano de 2026 aí, né, se quiser ver os meus vídeos, o vídeo do pastor Rômulo Lima também, que faz esse trabalho, amém, glória a Deus, porque aqui nós não estamos buscando glórias humanas, né? Nós estamos buscando aqui curtidas, nós estamos buscando aqui sermos youtuber, né? Para granjear aí dinheiro, fama, não, irmãos, isso aqui é para a glória de Deus, né? E todos que praticam, né, o evangelho, né, ministram ele, fazem alguma coisa para que ele seja disseminado, é louvável, amém? Então, o nosso intuito aqui é deixar um memorial para o Senhor, né, para que vidas também possam ouvir, né, porque tem dificuldades na leitura, então você possa ouvir aí alguém falando a palavra de Deus, né, lendo ela conforme está na Bíblia. E não estamos aqui dando um curso teológico, né, passamos algumas coisas aqui a respeito dos autores, dos livros, do tempo, né, do momento ali, mas não é um curso de teologia, tá? Isso aqui é uma leitura da Bíblia, é um trabalho de leitura da Bíblia, para conhecermos ela de Gênesis a Apocalipse, amém? E a partir disso a gente se interessar em buscar mais do Senhor, conhecimento, né? Então isso é importante, conhecimento, né? Antigamente não tinha o Novo Testamento, só era a Torá, né, dos judeus, né, que é os 5 livros de Moisés, que era a lei de Moisés, os mandamentos, né, eles tinham, né, naquela parábola do rico e do Lázaro, né, em que o rico, né, depois que, né, Lázaro morreu, depois o rico morreu, e ele estava ali, né, pedindo para que Lázaro, o pai Abraão, viu o pai Abraão e Lázaro lá no seu seio, né, e pediu para que Lázaro molhasse o dedo e desse água, porque ele estava ali, né, atormentado pelo fogo, né, e Abraão disse que ele não poderia passar para cá e nem ele para lá, né? Porque ali não tem mais jeito, né, irmãos? Cada um decide seus caminhos, a sua vida, e ali não tem como, né, fazer mudança de algo mais na nossa vida, né? Então ele pediu para que, né, Lázaro retornasse e falasse aos seus irmãos, à sua família, né, sobre aquilo. E Abraão disse, né, que eles tinham Moisés e os profetas, né? Eles têm Moisés e os profetas. Se não deram ouvidos a Moisés e os profetas, quanto mais, né, a um morto que vai ressuscitar. Amém? Então mostra que a palavra de Deus, ela é mais importante do que a ressurreição de um morto, né? Então a palavra de Deus, ela é viva. Moisés significa a Torá, né? Os ensinamentos ali deixados pelo Senhor através do Pentateuco, através dos 5 livros de Moisés, que continha as leis, os mandamentos, os estatutos do Senhor, né? Essa era a Bíblia daquele tempo, né? Hoje nós temos a junção do Novo Testamento, porque a palavra do Senhor, ela se completa, né, em Jesus, amém? Jesus é o ponto central. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Messias que haveria de vir, que está lá em Isaías, né? Um príncipe se nos deu, né? E o principado estava sobre ele, né? O seu nome será, né, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Yeshua HaMashiach. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, que veio numa manjedoura, né? Então, toda a palavra de Deus, né, como diz Martinho Lutero, se encerra no menino Jesus, na manjedoura, né? Então, fala de Jesus, aquele que viria de redimir a humanidade do pecado e da morte, né? Então, olharam para ele e os seus rostos não ficarão confundidos. Então, Jesus é o caminho. Quem crê em o nome do Filho de Deus, né, crê no Senhor que o enviou. Amém? Então, tudo está na palavra de Deus. Quando nós olhamos para ela, nos voltamos para ela,
ela é a boca de Deus falando conosco e nós queremos aprender mais e mais do Senhor. Não precisa ser, né, uma pessoa fanática, né? Porque tem pessoas que se tornam fanáticas, né? Por muito ler, por muito pesquisar, porque a palavra sem a graça não dá e a graça sem a palavra também não vai. Tem que ter equilíbrio, irmãos, tem que ter um equilíbrio entre um e outro, né? Então, o conhecimento, a palavra sem graça, né? A palavra sem o Espírito está morta, né? Só a palavra está morta, mas quando há a presença do Senhor no meio dela, ela se torna viva. A palavra de Deus é viva, eficaz e funciona. Amém? Ela funciona na minha vida e na tua vida quando nós cremos nela, aguardamos nela e esperamos nela. E estamos aqui não para buscarmos a nossa própria vontade a partir de Cristo, mas a vontade daquele, né, que nos chamou pela sua graça e misericórdia. Amém? Então ele faz o que quer, como quer, da maneira que quer, nos usa para quem quer, quando quer, no momento que quer. Então você só tem que obedecer, estar sensível à voz do Espírito Santo, ao comando dele. Você só tem que obedecer. Amém? Jesus te abençoe. Eu sou o pastor Giovanni e nós vamos finalizar aqui com uma oração, né? Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, te damos graças, porque até aqui, Pai, o Senhor tem nos ajudado. Maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Ainda nas nossas falhas, fraquezas, imperfeições, o Senhor é fiel, Pai, e nos sustentará com as tuas mãos poderosas, porque o Senhor olha para nós e lembra-se que nós somos pó, Senhor. Continua, meu Pai, nos dando graça, nos dando força, ânimo, vida e vida com abundância. Continua nos ajudando, Pai, a continuar neste caminho, que é o caminho da verdade, que é o caminho da fé, que é o caminho da esperança, meu Pai, e o caminho que nos leva para os altos céus. Obrigado, Senhor, por tudo, obrigado por cada ato teu de amor, de misericórdia, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Em nome de Jesus que nós te agradecemos e te pedimos por todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Que Jesus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor Jesus permitir. Amém.